E aí, pessoinhas? Vamos para mais uma aula hoje, né? Hoje vai ser uma coisinha meio diferente. Eu vou dar uma breve explicação para vocês de como a gente começa um texto, uma redação, tá? E olha só, se vocês pegarem o roteiro de vocês aí e forem lá no dia 20, tá? Aliás, no dia 20 não, no dia 21, dia 20 é o dia que eu tô gravando aqui, lá no dia 21, tá lá, na atividade de português. Vamos praticar mais um pouco nossa escrita? O professor gravará um vídeo dando dicas de como escrever uma redação. E no final do vídeo, eu escrevo uma redação sobre a importância da água em nossas vidas. Certo? A água é importante pra gente, na nossa vida, é importante a água. Se não existisse água, o que ia acontecer com a gente? O que ia acontecer com o planeta? Tá? Então, olha só. A primeira coisa que vocês têm que fazer para escrever uma boa redação é conhecer sobre o tema que vocês estão escrevendo, certo? Como eu vou escrever sobre uma coisa que eu não conheço, certo? Por exemplo, se me colocam para escrever sobre o sistema solar, se eu não sei nada sobre o sistema solar, eu vou saber escrever, certo? Agora, por exemplo, eu sei que vários de vocês gostam pra caramba aí de jogos eletrônicos, né? Se eu colocar vocês para escrever sobre jogos eletrônicos, vai sair alguma coisa? Provavelmente vai sair, né? Por quê? Porque é uma coisa que vocês gostam, uma coisa que vocês querem, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter conhecimento sobre o assunto que eu quero escrever, tá? Não adianta eu querer escrever uma coisa que eu não conheço, que eu não entendo, certo? Provavelmente eu vou escrever um monte de asneira, uma coisa que eu não sei, e provavelmente o texto sequer vai sair da minha cabeça, né? Não vai chegar no papel, tá bom? Então, vamos lá. Como o texto é sobre a água, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Google, né? Eu vou no Bing, eu vou no Google Acadêmico, o que eu vou escrever? Qual a importância da água? Por que a água é importância? Ou simplesmente a palavra água? O que acontece se a água acabar? Quantos litros de água existe no mundo? Por incrível que pareça, essa informação existe, tá? Se vocês pesquisarem, tá bom? E aí, eu vou pesquisar e eu vou ler. Eu vou ler um texto? Não, eu vou ler um, vou ler dois, vou ler três, vou ler 4 textos, né? Pra mim saber a importância da água. Eu vou ver vídeos, né? Posso ir lá no YouTube pesquisar qual a importância da água. Vai ter um vídeo de uma pessoa me explicando a importância da água, né? E aqui especificamente por causa da água. Mas se um dia eu for escrever uma redação, como eu disse, do sistema solar, vamos pesquisar sobre o sistema solar. Se um dia eu for pesquisar, for fazer uma redação sobre esporte, vamos pesquisar sobre esportes. Ele vai me dar toda aquela informação necessária ali que eu preciso para mim fazer a minha redação, né? Porque para mim escrever sobre qualquer tema, a primeira coisa que eu tenho que saber é ter conhecimento sobre aquele tema. Não adianta eu escrever sem conhecimento, certo? Né? E olha só, como a gente vai lendo sobre aquele tema, eu vou pegando várias informações. Eu sei quais são os componentes que tem na água, qual que é o país que tem mais água, qual é o país que está tendo um maior déficit de água, né, que está faltando água, né? Ou o que acontece da gelação das águas dos polos árticos do planeta, né? Olha só, o quanto de informação que eu tenho, que eu posso pegar e jogar lá na minha redação, tá? Então, olha só, a principal coisa que vocês vão fazer é ler e estudar sobre o tema, tá? Se vocês não lerem e não estudarem sobre o tema que a gente está fazendo, eu vou saber se vocês leram ou não, pela sua redação. Tá bom? Agora, se vocês leram, pegaram informações e escreveram, colocaram lá na redação, eu vou saber se vocês estudaram ou não. Pelo simples fato de eu ler a sua redação, sem você me falar nada. Pelo simples fato de eu ler a sua redação, eu vou saber isso, tá? Então, olha aí. Coloquem isso na cabeça. Pra gente escrever sobre qualquer coisa, eu preciso de conhecimento. E conhecimito eu adquiro para de quê? De pesquisa, de leitura, né? Certo? Ou até mesmo de informações geradas por outras pessoas, como nos vídeos. Mas eu vou ficar só no vídeo, vou ficar só lendo o vídeo? Não, vai ler. Vai desenvolver a sua leitura. Você desenvolvendo a sua leitura, você não vai escrever uma redação. Você lendo, você vai desenvolver a sua escrita, por incrível que pareça. Você não está lendo as palavras, você não está vendo como elas são escritas, qual é a maneira certa dela ser escrita, onde é o acento, onde é a vírgula, certo? Então, olha aí, tá bom? Eu vou desenvolvendo a minha escrita com a minha leitura, tá? E aí, vamos lá. Agora que eu sei o que é preciso para me escrever a minha redação, tem outra coisinha essencial, né? A redação, ela tem que ser estruturada, ela tem que ter uma estrutura, né? Que a gente chama ali de introdução. O que é introdução? A introdução é o primeiro parágrafo. Olha só, uma redação tem no mínimo 3 parágrafos, tá? Uma redação tem no mínimo 3 parágrafos, certo? Por quê? Tem a introdução. Tem o título, é lógico, né? Por exemplo, eu vou escrever o título da minha redação vai ser Importância da Água. Pronto. E aí, na minha introdução lá, eu vou introduzir quem está lendo sobre o que a minha redação vai falar. Eu já não vou começar a escrever, água é importante por causa disso, daquilo. Não.
Primeiro eu vou introduzir quem está lendo sobre o que aquele texto vai tratar, né? Nesse texto nessa redação falaremos sobre a importância da água em nossas vidas, o porquê que ela é importante, como podemos utilizá-las, e o porquê a sua escassez está sendo gerada. Opa, olha aí, eu fiz um parágrafo de 2, 3 linhas, tá? Um parágrafo tem que ter no mínimo 2 linhas, tá? Se não tiver uma linha só, ele é uma frase, tá? Então tem que ter no mínimo 2 linhas o primeiro parágrafo. No mínimo, pode ser bem mais, tá? Então olha lá. Eu já introduzi a pessoa. A pessoa que está lendo meu texto sabe o que eu vou falar. Sabe que eu vou falar sobre a importância da água. E o que acontece com a água nesse mundo. Aí, beleza. No meu desenvolvimento, aí vai ser um parágrafo bem mais extenso, né? Um parágrafo grande. E aí sim eu vou começar a falar do que eu estou falando. Olha, a água é importante porque a gente precisa dela para sobreviver e não sei o quê. E ela compõe tantos por cento, 70% do corpo humano. Então vejam só, a maior parte do nosso corpo é composto por água, né? A gente precisa preservar o meio ambiente porque é dele que a gente retira o H2O, que é a nossa água. E aí eu vou desenvolver e vou falar tudo aquilo que eu quero. Tá? E aí eu vou ter no final o quê? A conclusão. Tá? Então eu tive a introdução e tive o desenvolvimento. Introdução, eu apresentei ao leitor, naquele primeiro parágrafo, aquilo que eu vou falar durante todo o meu texto. Certo? E aí no restante do meu texto, no segundo parágrafo, no meu desenvolvimento, eu vou apresentar a minha ideia central. Né? Aí sim eu vou fazer o meu texto. E no terceiro parágrafo, que é a conclusão, eu vou encerrar o meu texto. Certo? Aí, por exemplo, vamos supor que eu fiz um texto falando qual é a importância de preservar a água. Aí lá no meu final, na minha conclusão, eu vou escrever: por isso é importante que preservemos a água para preservarmos a nossa vida, pois sem água não há vida. Olha só, eu concluí o meu texto, certo? Então, olha só, eu descobri o quê? Que eu tenho que ter o conhecimento daquela área que eu vou escrever. Por exemplo, o nosso texto vai ser sobre a importância da água nas nossas vidas. Então, eu preciso saber qual que é a importância da água, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler um texto, 2 textos, 3 textos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 textos. Vou ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 vídeos. Beleza, agora eu tenho conhecimento para escrever sobre a água. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a minha introdução, apresentar ao leitor aquilo que eu vou escrever. Eu vou ter o meu desenvolvimento, apresentar a ideia sobre tudo que eu quero escrever. Aí eu vou desenvolver, vou falar sim o que eu quero falar sobre a água. E vou ter a conclusão, que é o encerramento de toda a minha redação. Tá bom? Então tá aí a atividade, o texto para ajudar vocês na atividade, tá bom? Sobre a importância da água em nossas vidas, tá? Pesquisem e desenvolvam essa redação. O que eu quero? Eu quero que vocês façam essa redação em uma folha destacada, tá bom? Tá? Não em um caderno. Vocês vão fazer essa folha, vão pegar essa folha, vão tirar toda aquelas craquinhas que ficam no canto da folha, tá? Pode ser até um chamex, tem que ter pauta, tá? O professor poderia ter mandado, mas agora que eu tô fazendo o vídeo que eu lembrei que eu não mandei, tá? Me desculpem, tá bom? Mas eu sei que vocês vão conseguir aí, tá? Não precisa de vocês colocarem nome, escola, aquele cabeçalho normal, tá? A única coisa que eu quero é a assinatura de vocês lá no topo da página, tá? E a data que vocês estão fazendo a redação, tá? E aí vocês vão fazer o título e vão começar a desenvolver a redação. Guarda, não perde essa redação, guarda os materiais que vocês vão me devolver, que eu vou dar uma lida em cada uma, tá bom? E lembrem, eu vou saber se vocês estudaram sobre o tema apenas lendo a redação de vocês. Então estudem sobre a água, tá? Até a próxima!